Oi, bem-vinda, bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão de Deus Pai e a energia do Espírito Santo sejam contigo, não somente agora, durante o nosso programa, mas sempre em toda a tua vida. O evangelho deste domingo, 5 de fevereiro de 2023, é o de São Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Por favor, se estiver aí junto com alguém, ao darem pause aqui nesse vídeo, compartilhem a leitura deste evangelho, reflitam um bocadinho, pensem, debatam e nos encontraremos logo após a vinheta para a reflexão do evangelho. Pois bem, se nos deste a honra de acompanhar a reflexão do Evangelho do domingo passado, último domingo de janeiro, lembras-te que foi sobre o chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, as bênçãos sobre os discípulos e discípulas comprometidos com o reino que Jesus inaugurava sobre uma montanha e a partir do povo na região da Galileia, do outro lado do lago, e também nas praias, quando convidou pescadores, trabalhadores, para serem pescadores de homens. Lá tu te lembras, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os aflitos, porque serão pacificados. Os que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão o reino. Os que buscam a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados e caluniados por causa do nome de Jesus, todos serão bem-aventurados. E este evangelho de hoje, que fala que os seus discípulos e discípulas devem ser luz do mundo para o mundo e sal da terra, ou vice-versa, sal da terra e luz para iluminar o mundo, estão dentro do mesmo sermão da montanha. Porque isto é uma instrução, é uma orientação, é educação de fé para os discípulos e discípulas de Jesus, que não são pessoas improvisadas, que saem por aí a falar logo de experiências subjetivas, intensas, ricas, significativas, mas experiências das pessoas que não são suficientes para anunciar o reino. Aqui, Jesus diz a esses discípulos e discípulas: vós sois o sal da terra. E diz que o sal serve somente e é sal enquanto trouxer sabor para os alimentos. Se for insosso,
ele para nada mais presta senão para ser pisados pelos homens, como diz o texto aqui. Ocorre que Jesus, que era muito prático, via nas coisas lições a serem tiradas como ilustrações para os seus ensinos, assim também para a comunidade de Mateus. Jesus viu muitas vezes, lá por perto mesmo do lago da Galileia, as pessoas tirando sal. Havia grande quantidade de sal, mas quando o sal não prestava mais, faziam de estrada, de asfalto, para firmar os caminhos das pessoas. O sal só tem estas duas validades: ou serve para despertar o sabor dos alimentos, o sabor da carne, por exemplo, e de outros alimentos, ou para servir de piso, de asfalto. Logo, Jesus quer ensinar que quando o sal penetra silenciosamente nos alimentos, o que ele ressalta são os alimentos, e não ele. A gente sente o gosto dos alimentos e não do sal. O mais importante é o sabor dos alimentos e não do sal. Mas sem o sal, os alimentos não têm o sabor gostoso e confortável ao paladar. Fora o reforço dos nutrientes dos alimentos que o sal permite. Isso quer dizer que a nossa missão como discípulos e discípulas de Jesus, como era para os pescadores de homens do seu tempo, e como era para os integrantes da comunidade de Mateus, no seu tempo de estupenda crise, após a derrubada do templo, destruição do templo de Jerusalém e o incêndio de toda a Jerusalém. Uma crise, conflitos permanentes, inclusive na comunidade. O alerta é para que, apesar de tudo isso, por meio de tudo isso, de relações compostas desses ingredientes tão violentos, era para silenciosamente serem e sermos hoje discípulos e discípulas de Jesus. Despertando nos que não têm terra a vontade e o sabor de lutar pela terra. Despertando nos injustiçados o sabor e a vontade de lutar pela justiça. Despertando nos aflitos, perturbados nesse conflito que gera morte, a pacificação, a paz, na medida em que lutam por ela. Despertando nas pessoas que têm sede e fome de justiça, o sabor pela justiça, o gosto pela justiça, a importância da justiça. Esta é a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Esta é a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. Até mesmo quando são injuriadas, caluniadas por viverem o discipulado que Jesus pediu que vivêssemos. O sabor do discipulado de Jesus desperta mais humanidade. Desperta mais o gosto da bem-aventurança. Faz as pessoas sentirem o prazer do reino que atua através das suas obras que glorificam o Pai. Interessante que luz também
O mesmo Jesus que disse em São João: eu sou a luz do mundo, diz agora aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Nós somos a continuidade da luminosidade instalada pelo reino de Jesus neste mundo. E a luz também, como sal, ela não se exibe, ela não se ressalta a ela mesma. A luz como extensão dos nossos olhos, da nossa percepção e das nossas próprias mãos quando empunhamos uma lanterna, por exemplo. Ela é esquecida quando cumpre esse objetivo de vermos as coisas dentro da cidade, como diz o Evangelho aqui, ou dentro de casa para iluminar a todos os da casa. Quando iluminamos os caminhos, os móveis, os objetos, as pessoas, o que nós enxergamos é isto, e não a luz. Mas sem ela nós não enxergaríamos a isto. Como diz São Paulo aqui na primeira leitura, digo melhor, na segunda leitura da epístola, quando ele diz: quando estive na vossa cidade, isto é, em Corinto, eu não falei com sabedoria humana, mas pelo poder de Deus. Que é isso? Não é exibicionismo. Não é fazer a luz mais importante do que as coisas que ela precisa iluminar. Os discípulos e discípulas de Jesus precisam iluminar a casa, precisam iluminar as pessoas da casa. Aliás, devem iluminar o mundo onde estamos, onde lutamos, onde construímos, com os faróis do reino, para que as pessoas se vejam. E aí, duas coisas aparecem. A tentativa, como diz aqui atrás, na primeira leitura, agora sim, de Isaías, capítulo 58, sobre os pobres que não devem ser abandonados, mas se não devem ser abandonados é porque o profeta denunciou que eles eram abandonados. Os nus, expondo as suas carnes que devem ser recolhidos e protegidos. Se o profeta diz isso é porque havia muitos nus perambulando pelas ruas de Jerusalém. Se haviam muitos pobres, se deve proteger os pobres, amparar os pobres, é porque os havia em grande quantidade. Então, a primeira coisa que a luminosidade mostra é o escândalo da contradição do reino. Quando o ser humano se degrada, quando o ser humano se rebaixa, quando o ser humano se desumaniza, quando o ser humano prefere mais as trevas, como diz Isaías, do que a luminosidade. As trevas da mentira, as trevas da destruição, as trevas da injustiça, as trevas da opressão, as trevas do abafamento dos direitos. Então, a primeira coisa que a luminosidade, que a luz, quando nós nos acendemos no meio de tudo isso, é que nós mostramos com a nossa presença, a nossa participação, a nossa luta, o quanto há de injusto, de desequilíbrio, de contraditório, de opressor e de desumano. Mas a segunda coisa que a luminosidade que devemos ser, a luz que devemos ser, mostra é que não ficamos só na primeira parte, mas lutamos para eliminar as causas desta situação.
E não nos, como diz São Paulo, não lutamos, não fazemos superioramente, nos sentindo superiores aos outros, mas nos somando a quem já luta, nos unindo a quem já luta, aproximando a nossa luminosidade de quem já ilumina, para que tudo ocupe o lugar da luz, da luminosidade, do brilho. E como termina essa parte do Evangelho? Glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus. E glorificar a Deus aqui não é aquelas coisas de bater palma, de gritar, e que é muito mais chamar a atenção para si do que para o próprio Deus, mas é se fazer, ajudar a instalar este reino dele para atuar nas nossas relações. Aqui no Brasil, quando nós olhamos os Yanomamis morrendo de fome, 570 crianças morreram de fome, outras entre a vida e a morte hospitalizadas por causa da fome. Milhares deles sem ter o que beber porque sua água foi envenenada. Outros sem colher alimentos porque seus alimentos foram também banidos do ambiente por causa da ganância dos mineradores. Aí nos fica mais claro o que são as trevas, o que deve ser exposto à clareza da luz. É isso. Mas não é só isto que devemos enxergar, mas iniciativas, medidas que modifiquem para sempre, favorecendo o direito deles de viverem e de todas as pessoas de viverem, serem bem-aventuradas, serem felizes. Este é o objetivo da luminosidade que glorifica o Pai. É isso que devemos fazer para realizar o sermão da montanha, o sermão do monte, que não deve ser somente um sermão, mas uma carta de ação que continua até aqui e que continua no capítulo 5 todo de São Mateus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fazendo de ti uma vida que põe sabor em tudo. Sabor de humanidade, sabor de bem-aventurança, sabor abençoado. Sabor de alimentação, sabor de quem busca a justiça, a paz, a calma para os aflitos, que têm fome e sede de justiça. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, seja qual for a situação que vivas, para que nesta situação em que vives, recobres a força da luz silenciosa, que age através dos seus milhões de partículas para iluminar e afastar da vida a escuridão, se transforma em bênção na tua vida. Para que te levantes. Levantar-te é a posição natural, é a posição justa, é a posição bem-aventurada que Jesus sempre disponibilizou às pessoas por ele abençoadas. Levanta-te e anda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.